Irmãos, então, o tema que nós vamos discutir hoje é a ascensão da juventude. Na semana passada nós falamos sobre outro tema, mas uma pequena revisãozinha do que trabalhamos na semana passada. A série de estudos Conversa Franca foi feita há um pouco mais de 2 anos, e naquele momento nós trabalhamos questões relacionadas ao dia a dia da vida cristã, coisas do que seria proibido, não seria proibido, temas variados que foram trabalhados. Nós temos isso arquivado, se alguma das pessoas quiser ouvir. E o tema escolhido desse ano é o tema Novos Impérios. Então, quando a gente fala sobre novos impérios, cada semana nós vamos trabalhar sobre um tema específico que de uma forma ou de outra tem controlado a nossa vida. Então, a pergunta que nós fizemos na semana passada é: o que é um império? O império tem a ver com poder, com autoridade, e podemos, por exemplo, falar sobre uma forma de governo, onde existe um soberano e as outras pessoas obedecem. Então ali está estabelecido um império, os mais fortes, os mais poderosos, e de certa forma, se olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver impérios ali relatados. Impérios, o Império Babilônio, o Império Assírio, o Império Medo-Persa. Nós vemos na época de Jesus o Império Romano como sendo um dos mais relevantes para aquele contexto histórico, e vemos que quando existe um império e que tenta expandir a sua área de atuação ou o seu domínio territorial, ele leva consigo não somente o poder, mas ele apresenta uma transformação na cultura, no linguajar, na maneira de vestir, de pensar. Então, nós vimos isso na história da humanidade. Culturas que cresceram e caíram, impérios que cresceram e caíram. Nos dias atuais, nós enfrentamos uma pequena modificação na forma de se manifestar os impérios, ou os novos impérios. Não simplesmente no contexto territorial, demos o exemplo da Crimeia, Rússia e Crimeia, mas é um exemplo diferente, porque na verdade os novos impérios, eles não são, na maioria dos casos, territoriais, eles são emocionais, mentais, culturais, né? A gente fala muito sobre globalização, e no contexto da globalização nós temos coisas positivas e negativas, e querendo ou não, nós somos influenciados. As ações que nós temos em prol do senso comum, ou daquilo que nós achamos certo ou errado, é muito influenciado por pessoas que fazem a nossa cabeça. Então, uma mentira dita várias vezes, ela pode se tornar verdade. E nós nos tornamos reprodutores dessa verdade sem questionarmos se isso é bom, ruim, faz mal ou não. Então, nós vamos falar então sobre novas formas que dominam a nossa mente. Nós vimos na semana passada a questão tecnológica, como a tecnologia em todos os seus âmbitos domina a nossa sociedade atual, e vimos aspectos positivos da tecnologia, coisas boas, e vimos aspectos negativos. Falar em tecnologia não foi somente no aspecto comunicação, gastamos mais tempo na comunicação, mas temos outras formas de tecnologia que nos trazem benefícios e também malefícios, principalmente para os relacionamentos, para a nossa saúde física, para a nossa saúde financeira. Quando nos impõem determinadas coisas tecnológicas e que a tecnologia nos mostra, nós podemos, por exemplo, nos endividar e influenciar isso numa relação familiar muito seriamente. Nós vimos problemas emocionais, espirituais, que nós podemos enfrentar por conta do abuso, da dependência e do mau uso da tecnologia. Ela em si não é nada ruim, mas o uso que nós fazemos dela é que pode nos trazer algum tipo de malefício e nos distanciar da palavra de Deus. E o principal ponto, o principal foco da semana passada foi como, por exemplo, a tecnologia destrói a paz. Hoje, muitos dos conflitos que nós trabalhamos na nossa vida, e inclusive dentro da igreja, são fruto de problemas na área da tecnologia, do uso ou mau uso da tecnologia. Então nós vimos isso como sendo algo que nós temos que nos preocupar seriamente, e não permitir que a palavra de Deus seja colocada de escanteio, porque quando ela diz sobre amor, sobre perdão, sobre relacionamento, tudo isso, ele precisa ser o alicerce para tudo aquilo que nós formos fazer, e não podemos permitir que nada se interponha entre os relacionamentos, os bons relacionamentos que a palavra de Deus nos incentiva a ter. Nós temos o pastor Kenneth, que está aqui,
o currículo do pastor Kenneth, dito na semana passada, vai ser a última vez, viu, pastor Kenneth? Não precisa ficar intimidado, né? Mas 59 anos, pastor, missionário, professor, médico aposentado, trabalhou na África por quase 20 anos, atualmente é responsável pela Missão Batista Livre no Brasil, mas ele é um dos responsáveis pela região, ele é o único responsável pela região da América Latina e também da África, e ele usa a tecnologia de maneira intensa, lida também com a juventude, e vai poder contribuir muito com o seu conhecimento, pastor Marcelo, pastor auxiliar aqui, professor, militar afastado, 32 anos, filósofo, usuário de tecnologia e ainda jovem, apesar da aparência, viu, irmãos? Ele tem só 32, por mais que esse cabelo denuncie alguns anos a mais na sua certidão, ele é ainda um jovem e nós vamos poder falar um pouquinho com ele sobre isso. Então, o que nós vamos ter de diferente hoje? Mas o Mateus está com alguns papéis, ele vai passar alguns papéis no banco para vocês. E enquanto nós formos discursando, debatendo, apresentando alguns temas, você vai poder escrever alguma pergunta. Se você discordou, não ficou claro, escreva a pergunta, traz para mim, eu vou gerenciar isso. Se for possível responder na hora, nós vamos tentar responder todas as perguntas. Pelo que eu conheço vocês vão ser tímidos, vão ficar rabiscando, escrevendo a receita para a vizinha do lado aí. Então, maneire, né? Vamos participar. Tenha dúvida? Pode colocar, manda que nós vamos debater. Se não for um tema que seja possível debater, a gente pode conversar no particular e a gente mesmo se coloca à disposição para isso. Mateus, então quando nós vamos começando, você pode ir distribuindo os papeizinhos. Então, quando a gente fala na ascensão da juventude, ascensão dos jovens, nós estamos falando que eles estão ganhando bastante espaço na nossa sociedade atual. Então, pastor Kenneth, para a gente começar, fale um pouquinho para nós sobre essa evolução do papel da juventude na atualidade, nos últimos anos, e o que isso traz de benefício, como tem sido a sua visão a respeito da ascensão dos jovens. Acho que uma das vantagens, quando a gente é mais velho, a gente pode falar, no meu tempo. Não, talvez nós temos uma perspectiva um pouco mais longa a respeito de algumas coisas, mas estou pensando principalmente numa época um pouco mais longe ainda do que a minha vida, a época dos meus pais, dos meus avós. Eu me lembro de coisas que eles contavam com relação à criança e ao jovem. Crianças e jovens não tinham o direito de falar entre os adultos, né? Tinha que ficar quieto, né? Criança tinha que ser, era a expressão que era dita, criança tem que ser vista e não ouvida, né? Se usava essa expressão, criança não tinha vez. Entre adultos, a criança tinha que ficar quietinha mesmo e tinha que se comportar, não podia ficar falando, não podia ficar dando palpite, opinião e essas coisas. Com o tempo isso tem mudado e o que nós estamos vendo hoje, de algumas décadas para cá, é que as crianças e os jovens têm tido muito mais espaço em geral, não só na família, na escola, mas na sociedade de uma forma geral. E nós estamos vendo que os jovens têm espaço agora para expor as suas ideias, têm espaço para não só emitir suas opiniões e suas ideias, mas participar de uma forma efetiva. Inclusive, nós estamos vendo, mesmo no mercado de trabalho, nós estamos vendo como os jovens estão ganhando espaço. Em algumas áreas, eles têm até prioridade, né? Nós falamos sobre tecnologia na semana passada, e nós sabemos que os jovens nessa área de tecnologia levam vantagem, né? Vocês pegam umas empresas aí que são empresas de ponta, de inovação e tudo, e nós vemos que eles priorizam os mais jovens. Eles querem os jovens ali para desenvolver novos produtos e pensarem de uma forma nova. E tem muito mais espaço em todas as áreas, na família, na escola, na sociedade, no mercado de trabalho. E eu acho que os jovens têm muito que contribuir.
tem algumas áreas, mencionamos agora a criatividade. Os jovens ainda não estão fechados dentro daquele quadrado, eles ainda conseguem pensar fora da caixinha, ainda conseguem ser mais criativos, e tem essa vantagem da criatividade. Obviamente tem muita energia, tem a saúde da juventude, a energia da juventude, muitas coisas positivas a serem contribuídas para a nossa sociedade. Bom, nós estávamos debatendo um pouquinho sobre a composição do mundo atual, né, a porcentagem de jovens e pessoas mais velhas. Se a gente olha para a Europa hoje, por exemplo, a gente vê uma sociedade bastante envelhecida, né? O Brasil ruma para essa situação, né, onde os idosos vivem muito mais, as pessoas vivem muito mais, e a taxa de natalidade cresce cada vez, aliás, decresce, né, cada vez mais. Então, a gente vê, eu, por exemplo, tenho um filho. Pastor Kennedy, quantos você tem? 4 filhos. Alguém aqui tem mais do que 4 filhos? Mais? Alguém sonha aqui em ter 4 ou 5 filhos, meninas? Gente, o Cris sonha. Carol está presente? Por isso que você falou, né? Agora você tem testemunhas contra você. Irmãos, cada dia mais a taxa de natalidade não é mais a mesma. No entanto, nós temos uma pirâmide, né, Pastor Kennedy, que mostra... Passa 2 slides para mim, Afonso. Passa 2, nós vamos ver ali naquela taxa, naquela pirâmide. Pastor Kennedy quer explicar para a gente aí mais ou menos Essa pirâmide são com dados do IBGE, que foi feito do censo de 2010, e mostra então a porcentagem da população por faixa etária. E antigamente essa pirâmide ela tinha uma base muito larga, né? Quer dizer, tinha muitas crianças de baixa idade, está se estreitando na parte de baixo. Mas nós vemos que o bojo dela, a parte onde ela é mais larga, é justamente nessa faixa de idade que vai de 10 até 29 anos. São as faixas de idade onde mais temos população. Então, é uma população economicamente ativa, é uma população jovem ainda no Brasil. Diferentemente da Europa, ainda temos uma população bastante jovem. Então, muito das políticas que se tem hoje em dia é pensando justamente nessa faixa etária, né? Agora, na Palavra de Deus tem um texto em 1 João capítulo 2, volta um pouquinho, Afonso, uma prancha só, capítulo 2, verso 14b, diz o seguinte: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: até que ponto essa evolução trouxe benefícios, essa ascensão da juventude trouxe benefícios para a sociedade, e o quanto isso trouxe de preocupação para a sociedade, para a família e para a igreja. Pelo que me parece, a sociedade atual está cada vez mais submissa à vontade da criança, do adolescente e do jovem. Em várias famílias, as crianças e jovens têm determinado os rumos da casa. Os relacionamentos são dominados pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes. Nas empresas, como diz o pastor Kennedy, os jovens têm ocupado cargos de liderança cada vez mais cedo, né? E até que ponto essa ascensão da juventude, que tem um lado positivo, ela tem trazido malefícios para os relacionamentos familiares e principalmente também, se a gente pudesse pegar a experiência do pastor Marcelo, para os relacionamentos dentro da escola. Não é incomum a gente encontrar professores agredidos. Existem quantos professores aqui? Por favor, levante as mãos. Então, nós temos vários professores. Quantos professores agredidos, ameaçados, com seus pneus de carro furado, né? Por quê? Por conta da agressividade e da liberdade que o jovem tem. Pastor Marcelo, atualmente ele é professor não somente de filosofia, mas ele trabalha muito essa questão dentro da instituição que ele trabalha. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa questão de direitos e deveres. A gente tem uma lei que já fala sobre a criança e adolescente, todos sabem, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, quando a gente fala sobre direitos, nossa mente já vem o ECA. Para alguns é uma ECA,
Mas a ideia do ECA, ela é interessante, mas ainda está longe de ser eficaz. Mas a questão é o seguinte, os jovens eles têm direitos, tá? Mas o problema é a ênfase com que isso é dado aos jovens. É como se os jovens, desde a da adolescência, do pré-adolescente, ele só tem direito, ele só pode. E não é bem assim. Por exemplo, tanto na Constituição brasileira, de 88, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que o jovem tenha saúde, educação, lazer e dignidade. Isso aí ninguém quer privar o jovem disso. O problema é que tem um outro extremo e isso não é falado, os deveres. Porque é o seguinte, quando nós falamos de direitos e deveres, nós estamos falando necessariamente da formação do cidadão. Só é cidadão, e aí o Cristiano, que é formado em direito, pode me corrigir, mas só é cidadão aquele que cumpre eficazmente os seus direitos e deveres. O problema é que se você falar só de direitos, a gente vai ter um extrapolar de um lado. Por exemplo, se você não põe regras dentro de casa, se você não põe regras dentro de uma escola, e vamos lembrar daquele vídeo do Mário Sérgio Cortella, que ele falava o seguinte, os professores têm 50 minutos para lidar com 40 crianças diferentes, com diferentes tipos de educação, enquanto o pai tem a vida inteira para lidar com uma. Então a gente tem que solucionar o problema de 40 crianças, às vezes, numa sala de aula, que já é muito. Em 50 minutos a gente tem que resolver esse problema. E não é bem assim, só que o adolescente e o jovem, ele tem alguns deveres, que é estudar, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que respeitar as pessoas, seja idoso, seja professor, seja quem for, ele tem que respeitar, ele tem o dever de ir bem na escola, tudo isso previsto em lei. A questão é, não precisamos de uma lei para que isso seja exercido no nosso país. Isso é uma coisa que vem de casa, tá? Talvez mais para frente a gente pode falar o como, e a gente vai falar provavelmente disso, o como o problema de você colocar só direitos sobre os jovens sem colocar deveres. Então, você tem pessoas que acabam sendo mimadas, pessoas que não sabem o seu lugar no mundo. Então, é por isso que muitas vezes a polícia militar tem que escoltar professores para suas casas, porque os jovens acham que é direito deles estudar, mas não é dever ir bem. E quando ele vai mal, ele cobra do professor, ele não se cobra. Então, esse é um dos problemas que a gente tem enfrentado, que é um extremo muito perigoso. É quando a gente não sabe a questão dos nossos deveres. E o dever, gente, se a gente está falando de pessoas que estão em formação para ser futuros cidadãos conscientes, se eles não têm noção de dever agora, na pré-adolescência e na adolescência, esquece que quando ele for adulto, quando a cabeça for um pouquinho mais fechada, dificilmente ele vai abrir questão quanto a isso. E para concluir, eu estava dando aula no colégio, eu estava dando, não sei se a Duda está dando aula, mas ela vai lembrar disso que ela estava na minha aula de direitos civis, sociais e políticos. E é muito engraçado quando o jovem chega para um professor, mas eu tenho direito disso, disso e disso. Daí você pergunta, onde você viu isso? Vi na internet. Mas e os seus deveres, você viu? Por exemplo, o dever de ir bem, o dever de respeitar as pessoas, tratar as pessoas com dignidade, que também é previsto em lei, você viu? Eu não vi. Mas ele já vem com agressão, com arrogância, com prepotência, que talvez seja natural em algumas fases da vida, principalmente do jovem querer ter aquele ímpeto de ter a razão. Não estamos demonizando os jovens porque eu sou jovem, tá, gente? Seria muita contradição. Mas eu acho que esse é o problema. Quando você enfatiza, e hoje em dia, politicamente, dependendo da linha política que você trabalha, você enfatiza muito os direitos dos direitos e a gente tem jovens que não têm consciência nenhuma de cidadania. E é por isso que a gente tem essa bagunça. Por exemplo, uma coisa simples. É raro hoje você ver um jovem cedendo espaço para um idoso sentado num ônibus. Isso é raro. Não precisava as pessoas ficarem obrigando você a fazer isso. Eu sou jovem, mas minha mãe ensinou que quando tivesse um mais velho e a pessoa não tivesse onde sentar, você teria que ceder. Então isso é um dever. Não precisa de lei para isso. Então esse é o problema. Os deveres estão esquecidos. Só se fala de direitos, não se fala de deveres. E a gente tem jovens inconsequentes perante isso. Depois a gente pode abordar de forma mais profunda. Pastor Kennedy. O pastor Marcelo estava falando desse desequilíbrio entre os deveres e os direitos. E é verdade que a gente tem a tendência a pensar primeiramente nos direitos,
quais são os direitos dos jovens e tudo. Mas, na verdade, se formos ver cronologicamente, os deveres vêm em primeiro lugar. Primeiro, os deveres têm que ser cumpridos para haver direitos. E só podem haver direitos se os deveres forem cumpridos. Mas parece que há uma inversão nas coisas. Estamos primeiro levantando a bandeira dos direitos, para depois, se falar, só é falado em segundo lugar a respeito das responsabilidades. No entanto, para nós gozarmos de algum benefício, nós primeiro precisamos fazer a nossa parte, precisamos cumprir os nossos direitos. E o que acontece mesmo quando alguém vai preso? Ele perde seus direitos. Perde seus direitos. Perde os seus privilégios também, né? Porque não cumpriu com as obrigações. Até em questões simples, daí que a gente pode observar, quando a gente deixa de cumprir um dever, a gente perde direito. Deixa de votar, para ver se você presta concurso público. Deixa de se alistar no exército com 18 anos, para ver se você consegue alguma coisa. Então você tem dever, é um dever. Você deixou de fazer, você perdeu o direito. E esse direito ele acaba tendo uma abrangência muito maior na sociedade. Vou mostrar uma foto, pode passar 2, Afonso? Todo mundo já deve ter visto essa foto na internet, né? Rola aí há uns 6 anos. Na primeira imagem tem lá 1969. Os pais vão conversar com a professora, com o boletim em mãos, e com certeza o boletim não está preenchido com boas notas. Os pais olham para a criança e falam: que nota é essa? Que notas são essas? E em 2009 a situação se inverte. Eles vão com o boletim em mãos, olham para o professor e dizem o seguinte: que notas são essas que meu filho tirou? Na verdade, isso aqui é uma caricatura, na verdade é uma representação radical. A gente sabe, gente, que cada criança tem uma formação, cada família tem determinados problemas, e nós não estamos isentando o papel da escola, da igreja, na cooperação com o crescimento e educação das crianças, muito pelo contrário. Mas o que nós precisamos entender e vou usar se alguém tiver pergunta, levanta a mão, o Mateus pega, tá? Mateus está ali. Olha só, a gente vai pegar o contexto judaico da palavra de Deus. E não como norma, nós não vamos usar como base para a nossa sociedade atual, mas só para explicar para vocês. O jovenzinho, tanto menino quanto menina, mas principalmente vamos usar o homem como referencial, ele estuda a Torá, os 5 livros da lei, desde muito cedo, né? 5, 6 anos, 7 anos, 8, decora livros, decora passagens e vai sendo doutrinado, ensinado. Com 12 para 13 anos, acontece a cerimônia do quê? Do Bar Mitzvah. Então, Bar Mitzvah, o significado é filho do mandamento, filho da lei. Então, a responsabilidade dele a partir daquele momento, é se assumir como um cidadão judeu com responsabilidades espirituais, de caráter, de conduta. Então, a partir daquele momento, ele é considerado um homem judeu. Ele é adolescente, ele é criança, ele tem 12, 13, 14 anos, sim, mas ele não é revestido de direitos, mas de responsabilidades. E a partir daquele momento, então, ele cresce, chega por volta dos 20 anos, ele passa a assumir a vocação que ele vai ter. Então, ele ainda está em período de crescimento, treinamento, e no contexto judaico não se fala em direitos para um moço de 20 anos. Ele vai ter proeminência na sociedade judaica aos 30, tanto que foi o período que Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos. Então, dos 12 aos 30, a gente percebe que é um período em que o jovem, então eu não estou usando como norma, mas apenas como referencial. Apenas como referencial. Então, ele é ensinado, ele é revestido de uma responsabilidade, de direitos, aliás, de deveres, para que ele possa então aprender a desfrutar dos direitos muito mais adiante na sua vida. Pelo que me parece, nós caímos num extremo que, se antes a juventude não tinha direitos, hoje com 11, eu estou falando 11 porque minha filha tem 11, mas pode ser com 8, pode ser com 3. A tendência da criança é crescer
questionando se ele já não tem direito a ganhar o seu celular, se ele não tem direito de ir numa festa, se ele não tem direito disso, direito daquilo. Você não vê, aliás, vê muito pouco, e muitas vezes com interesse, o jovem, a criança, assumindo deveres simplesmente para conseguir benefícios. E nós tivemos uma fase de transição, que foi a fase, quando eu era adolescente, em que o pai dizia o seguinte: se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Alguém viveu essa fase? Então foi um período de transição. Se você fizer isso, aí a minha pergunta é o seguinte: fizemos certo ou fizemos errado? Se é um dever, tem alguma coisa errada em receber um benefício? Não. Mas será que foi o melhor caminho? É para se pensar. Se é um dever, aquele é um dever mesmo. O que acontece é que uma criança de 11, 12, 13, quando chega um jovem com 18 anos, eles dizem o seguinte: 18 anos eu mando na minha vida. Está certo ou está errado, pastor Kennedy? Você acha que está certo ou está errado? Acontece. Agora, se é certo ou errado, talvez eu acho que o que nós estamos vendo, e isso já há algum tempo é muito forte nos Estados Unidos, quando um jovem termina o ensino médio, se espera que aquele jovem deixe o seu lar, que ele já se vire sozinho, que ele já tenha o seu emprego, já tenha as suas responsabilidades e tudo, e que ele saia. E nós estamos vendo isso cada vez mais aqui no Brasil também. Então, chega uma certa idade, eu mando na minha vida agora, né? De uma hora para outra, eu mando na minha vida. Mas, provavelmente, o que nós deveríamos ver é que tudo isso fosse feito assim com mais tempo, né? Que houvesse um período em que os pais estivessem treinando os filhos a assumirem cada vez mais responsabilidade. E que não houvesse necessariamente uma idade certa para dizer, não, a partir desse momento eu mando na minha vida, mas que fosse uma tomada gradual de responsabilidades. Infelizmente, o que nós vemos é que muitas vezes as famílias gostam de proteger esses filhos. E como agora está tendo cada vez, né, a família tem cada vez menos filhos, né? Então, filho único, 2 filhos, então trata aquele filho como bebezinho, ou quer fazer tudo por eles, ou protegê-los e etc., por muito tempo. E eles não vão aprendendo a responsabilidade necessária para depois assumir o seu papel, o seu lugar na sociedade. Em vez disso, crescem uma vida protegida, sem ter responsabilidades em casa, sem aprender responsabilidade, depois de uma hora para outra, se solta no mundo como, não, agora eu mando na minha vida. E aí nós vemos desastres acontecerem. Então eu creio que deveria ser um processo, e os pais precisam pensar bastante nisso, em como vão soltando as rédeas, cortando o cordão umbilical, ensinando responsabilidade à medida em que o jovem vai ficando mais velho. Eu não sei se vocês concordam. Afonso, depois você dá uma melhoradinha, dá uma aumentadinha no microfone do pastor Kennedy, só um pouquinho, eu não estou ouvindo direito aqui, não sei se é o retorno. Eu não sei se isso não é regra, mas muito do que acontece também na relação de pais e filhos, a prospecção que o pai faz na vida do filho, né? A expectativa que ele cria com a presença do filho em casa. Não é fácil para nós brasileiros, criarmos o nosso filho para o mundo. Não é fácil exigir que ele tenha responsabilidades. Não é fácil desapegar emocionalmente dos nossos filhos. Aliás, os nossos filhos são a nossa tábua de salvação muitas vezes. A presença deles nos dá significado, nos dá sentido. E aí nós começamos a criar um problema sério. E o problema não são necessariamente os nossos filhos, somos nós também. Porque na nossa cultura isso é muito difícil de se fazer. Então, a gente ouve muito que a adolescência foi criada, é uma criação recente, de 100, 200 anos. E aí essa adolescência, que foi o período dos 12, onde um judeu
dos 12 para o 13 assume responsabilidade, nós falamos que é um período de transição. Joia, psicologicamente isso é legal, é um período de transição. Mas quando que acaba esse período de transição? Porque nós estendemos a adolescência dos 18 para os 20, aos 21, aos 22, aos 25, e aí nós temos com 30 anos os adolescentes que não têm capacidade de assumir relacionamentos e responsabilidades e vivem uma vida irresponsável. Antes de ler as perguntas, eu vou cutucar o pastor Marcelo num aspecto, e vocês também. Está em pauta recente e discutido recentemente a redução, por exemplo, da maioridade penal. E quando a gente fala em redução da maioridade penal, nós temos vários problemas, não é simples responder. Mas, eu sou a favor, eu sou contra. A justificativa ela é fundamental, mas o conceito que eu quero colocar o pastor Marcelo, a gente pensa um pouquinho parecido, mas com pequenas diferenças, e eu vou pedir que ele fale. A gente está falando em reduzir o momento em que a criança, o adolescente, o jovem, vai ser responsável por seus atos e por seu comportamento. Pastor Marcelo, você é a favor, contra? O que tem de polêmico aí? Depende. Eu sou contra a redução e olha que eu já fui muito a favor. Eu já militei muito a favor da redução, mas eu estava cedendo ao apelo emocional que existe na sociedade. Existe um apelo emocional muito grande que você não tem que reduzir porque a gente tem que tratar o efeito. Ainda na questão dos 18 anos, não existe nada de mágico. A pessoa faz 18 anos, piririm pim pim, agora eu sei de tudo, né? Isso influencia dentro de casa, porque o que acontece? O garoto faz 18 anos, ele acha que agora é dono do próprio nariz, mas depende do pai e da mãe, quer apontar o dedo para o pai e para a mãe, o que deve ou não fazer, o pai e a mãe em função dele. Isso é infantilização, é perigoso. Então, quando a gente olha, isso dentro de casa, agora, olhando em larga escala, se a gente fala em reduzir a maioridade penal, eu concordo, gente, tem que... As leis elas têm que ser mais rígidas, eu concordo. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem a Fundação Casa, que não é mais o que é o ideal, mas é o que nós temos. Então a gente tem que começar com a realidade. Não adianta a gente ficar aqui divagando, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o pessoal respeita a polícia. Aqui ninguém respeita a polícia. Às vezes aqui, muitos já disseram para mim, se eu fosse parado eu ia questionar. Não adianta a gente ficar questionando realidades distintas. Isso é utopia. A realidade aqui é o seguinte: você vai reduzir a maioridade penal? Vai. Então tá, vamos ver a realidade das nossas cadeias. É o melhor lugar para ressocializar alguém? Não. Muito pelo contrário. Tá? A decadência das instituições, as primeiras instituições, decadência eu falo das famílias. A gente está vendo o efeito como é a criminalidade, mas e a decadência que existe dentro de casa? Né? A falta de diálogo entre pais e filhos. Né? E daí é fácil jogar para o Estado, que o Estado tem que tomar conta do filho de uma pessoa, mas eu conversando com o Lucas, a gente tem um pensamento parecido. Embora eu seja contra a redução da maioridade penal, eu sou a favor que o adolescente, independente da idade, responda por crimes hediondos. Homicídio, latrocínio, estupro. Eu acho que independente se ele tem 16, 18, 14 ou 12, se cometeu esse crime, ele tem que responder por esse crime. Agora a gente não pode generalizar e colocar, não vamos reduzir para tudo. Aí a gente vai de mal a pior, porque a gente tem uma decadência da instituição educacional, a gente tem uma decadência da família, a gente tem uma decadência geral, até da polícia militar, da polícia civil, está tudo decadente. Não adianta a gente querer reduzir, a gente tem um efeito aí, mas e as causas? Então eu acho que a gente deveria repensar a redução, e eu acho que esse texto que foi aprovado de primeira mão no Congresso é uma opção viável, né? Para crimes hediondos, para 16 anos ele tem que responder, mas a gente tem que pensar a longo prazo outras providências que devem ser tomadas para a ressocialização do adolescente e do jovem. Não é homogêneo, os partidos não são... nós temos algumas perguntas sobre as Escrituras e vai ser a segunda parte que nós vamos começar a falar o que as Escrituras dizem, então eu vou pular a pergunta das Escrituras para deixar para o segundo momento. Mas o que nos parece é que se criou uma ideia na sociedade atual, pelo menos facebookiana, né, e politicamente, que partidos ditos de esquerda são contra a redução e evangélicos são a favor da redução.
Na verdade, é isso que se criou, mais ou menos, grosso modo, na sociedade. Então, nós evangélicos, que nós nos posicionamos A ou B, entendemos a realidade dos fatos, qual é realmente o nosso papel nessa situação? Então, nós temos algumas perguntas aqui, elas se entrelaçam de alguma forma, né? O que nos parece é que todos apontam para a responsabilidade da família, né? A responsabilidade da família, qual é o papel da igreja, todas apontam para isso. Então, vou tentar descrever todas, o pastor Kenneth começa respondendo de alguma forma. Sabemos que nos dias de hoje, os pais deixam a educação e o ensino dos filhos para a escola, sendo que a educação deve ser aprendida em casa. Os pais também não ensinam a palavra de Deus aos filhos, eles deixam essa tarefa para a igreja. Como conscientizar os pais a respeito disso? Essa é uma boa questão, porque, por exemplo, se eu tivesse filhos pequenos hoje, né, eu não poderia ensinar trigonometria para eles, que eu não sei nem para mim. Então, eu teria que terceirizar isso para outra pessoa. E outras questões mais que são ensinadas na escola, outras matérias que são ensinadas na escola, eu não tenho condições de ensinar isso para os meus filhos. Alguns especialistas nessas áreas vão ensinar essas coisas na escola. Algumas coisas desse tipo têm que ser terceirizados para a escola. Agora, o que não pode ser terceirizado pela família, e principalmente pela família cristã, é o ensino de valores, o ensino moral, o ensino de valores e o ensino da palavra de Deus. Não pode ser terceirizado nem para a escola, nem para a igreja. Essas coisas precisam ser ensinadas em casa. E isso, Deus já deixou isso bem claro, desde o momento em que Ele começou a explicar para o povo que Ele tinha escolhido, como Ele queria que o povo se comportasse. Uma das primeiras orientações para as famílias é que as famílias deveriam ensinar os seus filhos em casa. Ao deitar, ao comer, sentar à mesa, ao caminhar juntos, eles têm que discipular os seus filhos. Então, esta é sim uma responsabilidade da família. E as famílias estão, infelizmente, terceirizando isso. Podemos terceirizar trigonometria, mas não podemos terceirizar valores morais, não podemos terceirizar o aprendizado da palavra de Deus. Mas, e a igreja? Bom, é certo que a igreja tem o seu papel. O problema também é que nós vivemos numa sociedade que não é composta só por famílias ideais, onde os pais vão ensinar essas coisas em casa. Tem gente que não aprende em casa. Então, onde que eles vão aprender? Eles vão ter que aprender na escola, vão ter que aprender na igreja, vão ter que aprender em outros lugares. Mas essa não é a maneira, não é a primeira escolha de Deus em termos de onde a criança deve aprender, onde os jovens devem aprender. A primeira escolha é em casa. Se por algum motivo ou outro isso falhou, a família não deu a formação necessária, a família está desestruturada e etc., então sim, a igreja tem que assumir um papel que seria normalmente um papel de suporte, passa a ser um papel mais primordial no ensino da parte moral e no ensino da palavra de Deus. Então sim, a resposta é que o lugar tem que ser na família, e depois, quando a família falha, a escola, a igreja tem que assumir o papel que não foi feito na família. Outro tema que é muito falado, não sei se vocês já ouviram, mas está se percebendo, e a igreja tem muita força nesse aspecto para aquelas pessoas que buscam, que é a tal educação de pais. Porque muitas vezes a gente está tentando ensinar o filho, mas no fundo o problema também está com o pai.
que pode ter um histórico de falta de aprendizado, né? Então nós temos algumas dificuldades. Uma das coisas que a gente vê extremos, quando a gente fala de uma cultura, tanto brasileira quanto a norte-americana, a gente está falando de um geral, a gente não está falando das culturas específicas. A gente sabe que existem famílias brasileiras que agem diferente, americanas que agem de outra forma. Mas, conversando com o pastor Kennedy uma vez, a gente estava falando sobre o quanto, isso faz alguns anos, o quanto para algumas famílias americanas, os pais não veem a hora que os filhos saiam de casa, né? Vaza, né? Vai embora, já te sustentei até agora. E no Brasil, como a gente falou, tem a cultura dos jovens cangurus, né? Que uma das perguntas aqui é os jovens que ficam adultos e ainda ficam na casa dos pais, ao contrário do desejo de independência. Então, existem os jovens cangurus, que não se desenvolvem, se acomodam, não trabalham, e se trabalham, usam o dinheiro só para si, por anos e anos, né? Como conciliar? Eu sei que, Marcelo, acho que, não sei se você vai poder responder isso, acho que é o pastor Kennedy, né? Como conciliar e chegar a um bom senso nesse... Então, antes de responder diretamente essa questão, eu vou mencionar outra coisa, um outro problema e uma preocupação que a gente vê é que quando os jovens estão ocupando esses espaços da sociedade, na família, da sociedade e também no mercado de trabalho, muitas vezes, pelo jovem ter conquistado muito e ter conquistado isso cedo, existe uma certa arrogância que vem com isso. Sim. E um certo desprezo por aqueles que já estão trabalhando lá há 20, 30, 40 anos e tem muita experiência, tem muita vivência, talvez não tem até tanta habilidade tecnológica, talvez nem tenha tantos anos de estudo, porque não fizeram mestrado, talvez nem fizeram faculdade, mas tem muita experiência, mas isso é desprezado pelo jovem que está chegando, que tem mais estudo, que tem mais, sabe mexer mais com a tecnologia e etc. E esse é um problema que nós estamos enfrentando atualmente, com esse império da juventude, é o desprezo por aqueles que são de mais idade, é o desprezo por aqueles que já trabalharam muito tempo, que na verdade fizeram a sociedade que nós temos hoje, do qual o jovem usufrui. Essa sociedade foi construída por uma geração anterior e isso é desprezado. Então, esse é um grande problema e uma grande preocupação que a gente vê com o império da juventude. Voltando para a questão, nós temos essa situação onde nós, falando da geração canguru, onde nós temos muitos que saíram de casa até, e depois acabam voltando para viver com os pais. E o que eu acho que precisa aí é muita humildade por parte dos filhos nessa situação. Porque eles têm que reconhecer que, geralmente, a razão por que estão ali é porque financeiramente não tem condição de fazer de outra forma. Financeiramente não tem condição de comprar sua casa, de fazer isso, de realizar todos os seus sonhos de uma vez. Tem que depender dos pais novamente. Então tem que ter essa humildade de ver que pode ser que esteja ganhando mais do que os pais ganharam, que esteja numa condição de várias maneiras, numa condição melhor do que os pais, mas eles ainda estão dependendo dos pais. E precisa haver, então, esse respeito pelos pais, os pais respeitando os filhos e os filhos respeitando os pais. Então, eu acho que o equilíbrio nisso é que é importante. Não é errado. Se precisar voltar a viver com os pais, não quer dizer que isso é mal, é errado, é ruim. Mas precisa ser feito de uma forma respeitosa dos dois lados. E que não seja explorador, né? Que não seja, a ideia é que não seja explorador, mas que seja de uma maneira natural, que não seja algo em que um explora o outro. Mas, Pastor Marcelo, você tem um histórico de vida. E nós poderíamos falar sobre as suas frustrações, sobre os seus problemas, sobre as possibilidades que você teve de seguir caminhos de arrogância, né? Na sua opinião, a falta de educação no berço leva, por exemplo, e não entenda o desprezo a uma profissão e exaltação a outra.
Entenda no sentido poético da história. Leva, por exemplo, a termos mais varredores de rua do que jardineiros. A gente precisa mais corrigir do que construir. Uma sociedade que ela é pautada muitas vezes em competitividade, em agressividade, e a gente acaba criando coisas para corrigir, ao invés de coisas que realmente estejam embelezando a nossa sociedade e trazendo frutos positivos. Eu acho que é necessário. Talvez todos conheçam a minha história, que eu já dei o testemunho. Eu era hiper, super, mega blasters, né? Como diria. O que é isso aí? Arrogante. Blaster. Arrogante. E soberbo. Isso é um perigo que todo jovem corre. Ainda mais quando você está começando a faculdade, você começa a olhar para os outros com uma forma de desprezo. Isso aconteceu comigo fazendo faculdade de teologia, tá, pessoal? Eu estava me preparando para o pastorado. Então, eu estava me preparando para o pastorado, comecei a estudar a Bíblia e comecei a criar uma prepotência onde eu me achava melhor que os outros. E essa não é o melhor caminho. Eu acho que... Pastor Marcelo, só interromper. Quando eu entrei na faculdade teológica em 1997, tinha um ditado que dizia o seguinte: o jovem, isso cristãos entrando, almejando o ministério pastoral, dizia o seguinte: o seminarista entra na faculdade teológica achando que é Deus, e ele sai de lá tendo a certeza de que é Deus. Tão arrogante que ele se forma muitas vezes. Sim, então, um dos problemas, eu acho que a educação cristã ela tem, mas não é uma receita de bolo. Não significa que você vai educar o seu filho nos princípios e valores morais cristãos e ele vai eternamente isso. A gente tem que entender o ser humano e as suas escolhas, porque tem muito pai que acaba frustrado por causa disso, né? Então a gente tem que reconstruir também o pai que acaba machucado pela ferida que o filho causa pelas escolhas distintas. Então nem sempre é culpa do pai ou da mãe, às vezes eles fazem o melhor. Então eu acho que a questão é o seguinte: trabalhar o mercado de trabalho hoje, que trabalha de competitividade, desumanização, onde os fins justificam os meios, então eu tenho que alcançar a chefia, então isso não importa quantos eu tenha que derrubar, isso desconstrói a valorização do ser humano, a ética, a moral e todos os valores. E os jovens, eles chegam na faculdade onde é um mercado amplo. É um mercado amplo, então, que eles buscam ser os melhores. E isso reflete dentro da igreja. Aí eu vou entrar numa questão que eu acho que, às vezes nós, pastores, e agora eu estou sentindo isso mais na pele, mas às vezes a gente vai exortar um jovem, o jovem ele tem um monte de questionamento contra a igreja, mas nenhum pautado nas escrituras. Mas é por uma competitividade com uma outra igreja, por exemplo. Porque lá é assim, assim, assado. A questão é, um jovem tem que ser humilde perante a palavra. Não só o jovem, o cristão em geral. Se é que tudo que a gente faz dentro da igreja tem respaldo nas escrituras, a gente faz essa pergunta retórica. Daí você vê que a gente desmonta o argumento dos jovens muitas vezes, porque eles desconhecem a Bíblia, mas eles querem questionar, porque um lugar de construção do ser é a igreja. E a igreja ela vai contra os princípios deste mundo e ela coloca os princípios de Cristo. E quando nós colocamos esses valores para os jovens, e aí, a escolha é sua, a igreja acaba se tornando ruim para ele. Então ele acaba trocando por um outro lugar que dê acalento aos seus desejos e não vai ser confrontado. Não vai ser confrontado. O jovem hoje, em geral, eu falo isso porque eu também sou dos jovens, ele não gosta de confronto, ele não gosta de ser questionado, ele quer as coisas prontas. E a igreja, em geral, o evangélico brasileiro, e aí o pessoal fala que eu sou muito chato, e eu sou mesmo nesse sentido. A gente concorda. Os jovens brasileiros evangélicos são imaturos. Eles querem transformar a igreja num encontro social, num convívio onde todos falem bem, falem legal, não falem muito de palavra, porque isso é old school, né? É velha escola, não pode se falar disso, mas se você pregar muita palavra, eles fogem, porque eles não estão acostumados a serem repreendidos, exortados, porque isso faz parte da construção do cristão. Não é porque ele deixou de ser jovem, quando ele chegar a ser adulto, ele vai deixar de ser corrigido. Nós somos constantemente corrigidos pela palavra até morrer. Isso faz parte da nossa construção do ser cristão. Então, se ele não aprender isso na adolescência, na juventude, esquece que, se ele achar que na igreja ele tem que impor a vontade dele e não se submeter a Deus, biblicamente ele cai do cavalo. É engraçado que duas perguntas aqui tem a mesma expressão. Há esperança?
né? A esperança. A esperança. Não, a gente fala isso porque todo mundo aqui, desde os mais velhos, né, o Kenneth. O Kenneth O mais experiente, aos mais jovens, todos nós já passamos por aquela coisa que é natural da juventude. Por isso que fala, é normal, mas a gente tem que tomar cuidado. Para não se estender. Não se estender. Para a gente não ter um adulto infantilizado, onde qualquer coisa vira birrento, vira cara, fica bicudinho. Mas há esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Amém. E quem transforma a vida é o Espírito Santo. Amém. Então, a partir do momento que nós pregamos a palavra, a nossa palavra em si não converte ninguém. Sim. Nós somos instrumentos, um meio onde o Espírito Santo transforma. Só que também tem que querer. Quando a gente fala as pessoas, a gente não está falando de todo mundo, né? A gente está falando de situações que a gente precisa corrigir. Estava conversando com uma pessoa hoje à tarde e ela falou assim para mim: as pessoas hoje estão muito sensíveis. A gente falou isso na semana passada, né? Então, eu já briguei com um monte de gente aqui, viu? Sou pastor, quem você está chegando na igreja agora, eu já briguei com um monte de gente aqui. E eu dou graças a Deus por aquele que nós brigamos e nós nos acertamos. Porque, irmãos, confrontação é natural da convivência. A gente não pode criar jovens e crianças que não estejam prontos para o debate e para a confrontação, até porque isso seria antibíblico. Porque o transformai-vos pela renovação da vossa mente vem pelo atrito, vem pela confrontação. Você está errado, vamos corrigir, vamos fazer melhor amanhã. Irmãos, eu vou fazer a pergunta para o pastor Kenneth, pegar ele de surpresa, ele não sabe que eu vou fazer isso, mas o Marcelo sabe. Ele entrou na faculdade teológica faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? 10 anos. 10 anos. Quantas vezes eu vi o Marcelo arrepiado aqui, que nem gato, sabe? Quando você ameaça o gato, ele é arrepiado, ele queria me pegar pelo pescoço, né? Mas ele nunca me pegou, porque ele não é bobo, né? Mas é respeito. Isso, irmãos, por mais que ele tenha dito o que ele pensava, ele nunca faltou com respeito. E aí eu vejo como que Deus, por isso que há esperança, né? Há esperança. Pastor Kenneth, 59, 38, 32. Como é trabalhar com pessoas mais novas que você na liderança? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Vamos imaginar que nós somos agora os alvos do questionamento. Sinceridade, hein? Desce a lenha. O que eu gosto de trabalhar com pessoas mais jovens do que eu é de poder ter novas ideias, né? De poder ser confrontado com novas maneiras de fazer as coisas, de poder pensar um pouco fora da nossa caixinha. Eu gosto de trabalhar com pessoas mais novas, que têm outras experiências e que podem ajudar a gente a não ficar bitolado. Porque esse é o meu medo de envelhecer e ser bitolado, né? Então, trabalhar com pessoas mais jovens ajuda nisso, né? Também tem mais paixão pelas coisas, né? Apaixonados para fazer isso, fazer aquilo e tal. Então, trazem aquela energia, né? Isso é bom, são coisas boas. Eu acho que talvez uma das coisas que é o maior desafio quando você trabalha com pessoas mais jovens, elas acharem que sabem tudo, né? Acharem que já atingiram o topo, né? Já estão no topo da sua vida, no topo assim, já adquiriram todo o conhecimento, a experiência e tudo. E quando a gente já passou por algumas coisas assim, a gente pensa, puxa vida, você ainda tem muito para aprender. Sabe nada, né? Sabe nada, porque o que eu vou aprendendo é quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Uhum. Né? A gente vai aprendendo quão ignorantes nós somos, né? E então eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios, principalmente na liderança. Algumas pessoas que já estão em liderança, que são mais jovens, que estão em liderança ou estão começando na liderança, achar que já tem a solução para tudo. Esse é um questionamento, é que quanto mais jovem nós somos, mais certezas nós temos, né? E quanto mais o tempo passa, mais dúvidas nós temos. E aí vem o aspecto da humildade, né? Que nem todo jovem é arrogante
e nem todo adulto é humilde. Tudo isso é um processo. E o Espírito Santo trabalha na nossa vida justamente nessa questão. É só para citar uma situação, todos são cristãos aqui. Quando a gente pensa no cristianismo, ou na vida cristã, na vida com Cristo, nós estamos pensando em seguir a verdade. Todos concordam? Concordam? Estamos seguindo a verdade? Legal, por isso que vocês estão sentados aqui. Vocês não estão em outro segmento religioso. Nós respeitamos as outras religiões, mas nós nos vangloriamos de estarmos seguindo o único e verdadeiro Deus. Certo? E por que nós agimos com tanta inconsequência no trato entre jovens e adultos? Por exemplo, se você olhar o confucionismo, a idade áurea do homem, por volta dos 60 anos, eis aqui um exemplar, raro, né? Mas chegando na idade em que a maturidade e a sabedoria, elas estão brilhando para nos abençoar, para edificar as nossas vidas, serem usados por Deus. Por que nós, numa sociedade como a nossa, damos imenso valor a um rapaz de 20, 30, 38, por exemplo, e pouco valor para aqueles que tanto nos abençoaram e tanto podem nos abençoar? E não estamos dizendo que o jovem não contribua, a criança não contribua e o adulto, mas de buscarmos um equilíbrio, onde não haja um império de nenhuma das faixas etárias, mas que nós entendamos que de fato, com 20, 25, não é possível saber de tudo. Na verdade, nós sabemos de quase nada, e que neste momento é hora de buscarmos os nossos pais, os nossos líderes, pessoas que têm um pouquinho mais de caminhada do que nós, para ouvirmos um exemplo bíblico. E aí nós vamos entrar na parte final, que é a parte bíblica. Tem um homem na palavra de Deus chamado Roboão. Qual dos dois quer falar sobre Roboão aí? Kenneth? A gente está sem coragem agora, né? É mais experiente, é isso aí. Tem uma história muito interessante, não sei se você já ouviu falar de Roboão, mas certamente você já ouviu falar do pai dele. O pai dele foi Salomão. E Israel tinha passado um período, o início da monarquia, com 3 reis, Saul, depois Davi, depois Salomão, principalmente esses 2 últimos reis. Foi o momento áureo da história de Israel. Grandes reis, Davi e Salomão. E quando Salomão faleceu, todo Israel, com suas 12 tribos, vieram para a cerimônia de coroação de Roboão, o seu filho, como rei de Israel. Mas esses essas tribos que vieram, antes da cerimônia de coroação, eles tinham pedido para fazer para Roboão. Eles disseram: olha, nós estamos vivendo um período assim muito legal na história de Israel e tudo, mas tem um problema, são os impostos, estão altíssimos. Salomão, para manter aqueles palácios com, não sei se vocês sabem, né, mas entre mulheres mesmo e concubinas, ele tinha 1000. Já imaginou construir alojamento para todas essas mulheres? E muitas delas eram filhas de reis com quem ele tinha se casado. Então, para manter todas essas mulheres, construiu muitos palácios. Muitas dessas mulheres eram idólatras, trouxeram os seus deuses para Israel, e ele construiu também templos para essas mulheres. Ele recebia dignatários de fora, grandes banquetes, era assim aquela opulência. Mas quem sustentava tudo isso? Era o povo. E a cada mês, uma das tribos de Israel tinha que pagar a conta de tudo que a monarquia gastava. E cada mês era uma tribo diferente. E as tribos chegaram até Roboão e disseram: olha, está pesado demais, nós não estamos aguentando, os impostos estão pesados demais. Não sei se vocês já ouviram essa história antes de impostos pesados, já ouviram? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Então eles pediram para Roboão: abaixe os impostos e nós vamos te servir, nós seremos leais. E Roboão falou: bom,
eu vou pensar no seu caso, daqui a 3 dias vocês voltem. Ele chamou os conselheiros do pai dele, aqueles que tinham aconselhado Salomão, então tinham convivido com o homem mais sábio do mundo, eram pessoas sábias também, e ele chamou esses conselheiros e perguntou: o que eu devo fazer? Eles disseram: o povo tem razão, precisa baixar os impostos, e se você fizer isso, você vai ganhar o povo, eles vão te servir como servir o seu pai. Aí ele pensou bem, ele falou: não sei. Aí ele chamou os amigos dele, aqueles que tinham crescido com ele, né, os colegas de infância, de adolescência e tal, chamou os amigos dele e falou: o que vocês acham que eu devo fazer com esse pedido do povo? E eles disseram: se você fizer isso, você vai ser um fraco. Eles não vão te respeitar, não. Eles não vão respeitar. Se você falar: não, tudo bem, eu vou abaixar os impostos, aí eles vão começar a pedir muitas outras coisas, e você já cedeu uma vez, aí não tem mais jeito. Ele falou: olha, você tem que chegar lá e falar: o que o meu pai fez, vocês não viram nada. Eu vou aumentar muito mais do que o meu pai fez. Dá uma de durão. Então, dali a 3 dias, quando os representantes voltaram, qual dos 2 conselhos ele seguiu? Ele seguiu os conselhos dos seus amigos, dos jovens. E ele falou para o povo: olha, vocês não viram nada. O meu pai é que era fraco, não eu. Eu vou ser forte. E vou ser um rei forte. E vocês vão ter que continuar pagando impostos e contribuir aqui com o palácio. 10 das 12 tribos viraram para Roboão e falaram: bom, se for assim que você quer, nós não precisamos de você como rei. Foram embora, não coroaram Roboão como rei. Nesse momento, Israel se dividiu em 2, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte continuou sendo Israel, o reino do sul foi Judá, e Roboão foi ser rei somente do reino do sul, com 2 tribos. As 10 tribos do norte abandonaram Roboão, porque ele não foi sensível à situação do país na época e ao pedido que foi feito pelos representantes. Então poderíamos refletir que é muito importante na nossa juventude, na flor da idade, a gente pensar que muitas vezes as nossas certezas e a nossa vontade de fazer a coisa certa pode tropeçar na falta de compaixão e falta de sensibilidade global àquilo que está ao nosso redor. Então a experiência da palavra de Deus nos ajuda nesse momento. Nós temos 2 perguntas aqui, nós já estamos na parte de conclusão, temos alguns textos para apresentar, bíblicos, mas a pergunta é o seguinte: como conciliar a força e a ascensão do jovem, posições de destaque, sem ofender os princípios bíblicos? E as perguntas dizem o seguinte, primeira pergunta, só a outra eu deixo por último. João disse que o jovem vence o maligno. Queria saber como se dá essa vitória na vida do jovem. Será que esses jovens estão valorizando esse fato de que é possível vencer o maligno? Temos um texto ali depois de 1 Pedro, mas vamos ler o texto e depois a gente debate sobre isso, para a gente já estar na parte final. 1 Pedro 5, versos 1 a 7, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam humildes uns para com os outros. Sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Líderes e jovens, numa relação de humildade desafiada aos líderes e de muita humildade desafiada aos jovens. Então, parece que o princípio, pastor Marcelo, para a gente começar a falar sobre como o jovem cristão se portar na sociedade atual,
É? Humildade. Humildade. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, estou aprendendo sempre, exatamente o negócio do seminário que você falou. Você achar que é Deus. Só que chega no quarto ano você descobre que você não sabe nada, né? E quanto mais você estuda a palavra, mais sede você tem. Então isso te torna humilde perante Deus. Ou deveria, né? Perante Deus, perante as Escrituras. Eu acho que uma das coisas que faz nós vencermos o maligno é fé em Cristo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Lembrando de José, quando foi tentado na casa de Potifar, ele não ficou namorando a tentação, ele saiu correndo, né? Nós somos tentados constantemente. Fé em Cristo e arrependimento, sempre. A gente tem que ter um coração que se arrepende dos pecados. Nós pecamos. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado, ou diz que não tem pecado, é um mentiroso. Uma forma prática de lembrar duas situações na minha vida de forma bem simples. Uma foi com o pastor Lucas e uma foi com o Pedro e com a Rosa, que são diáconos da igreja. Foi pela questão de bater de frente, né? Com você aqui na frente, né? Depois fui exortado e aprendi. Isso é bom, não morri, né? O pessoal, não foi bom para mim. E com o Pedro e com a Rosa, quando eu destratei eles lá atrás por causa da ceia, eu ia ter que fazer a ceia ou não? Eu era seminarista e alguém tinha que fazer a ceia e acabei destratando eles. Então, depois eu tive a oportunidade de conversar com eles. Então, eu acho que a forma de vencer o maligno é sempre fé em Cristo e se arrepender. Arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão aos nossos irmãos, porque às vezes a gente fala muito no momento. Nós jovens falamos muitas vezes no momento, e a gente às vezes fala coisas sem pensar ou refletir direito. Depois que disse a palavra, às vezes machuca muitas pessoas. Então, eu acho que essa é uma forma de você vencer o maligno, não ter do que se envergonhar. Se você permitir, eu posso já só ler um texto rapidinho. Por favor. Eu lembro de Paulo exortando Timóteo, em 1 Timóteo, do 4, do 12 ao 16, que eu acho que é uma das formas da gente vencer o maligno. É lógico que ele está falando para um líder que é jovem, mas ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à lei, à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Mediante estas coisas, e nelas se negligente, para que o teu progresso a todas seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu acho que essa é uma forma do jovem vencer o maligno. Amém. Para a gente, 2 textos para a gente encerrar. Pode passar, Afonso? Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então, quando a gente fala em humildade, se a gente tem uma família formal, é bom a gente olhar e começar dentro da nossa casa a desenvolver essa humildade. Mais adiante, o texto que o pastor Kenneth citou, não precisamos ler, mas Deuteronômio capítulo 6, onde o desafio era que o Senhor disse para o povo de Israel: ensine com persistência os seus filhos, converse com ele em casa, quando estiver comendo, quando estiver caminhando, ensina os seus filhos, faça tudo o que tiver ao seu alcance, para que ele seja influenciado pela palavra de Deus. E por fim, o texto de Eclesiastes, eu acho que não pus, para a gente poder refletir um pouquinho, e vou pedir que o pastor Kenneth então encerre. O texto de Eclesiastes capítulo 11, diz assim: a luz é agradável e é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Porém, saiba que de todas estas coisas Deus trará julgamento. Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Pastor Kenneth, diante disso, e pensando no papel dos pais, o que nós podemos concluir? Bom,
Pensando assim numa conclusão, como eu tinha comentado no começo, eu acho que antigamente talvez nós tínhamos uma posição que era muito rígida com respeito às crianças e os jovens, sem dar nenhum espaço para as crianças e os jovens. Então era um extremo. Aí quando houve uma abertura, quando se abriu as portas para a participação das crianças e dos jovens, nós parece que tivemos um efeito pêndulo e fomos para o outro extremo, onde muitas vezes os jovens e mesmo as crianças dominam, né, o império da juventude. A gente vê isso, abrindo um parênteses aqui, a gente vê isso em algumas famílias, né? Crianças, às vezes, de 4, 5 anos, dominam totalmente a família gira em torno delas. Elas mandam, são os reizinhos e as rainhas da família. Então, foi um efeito pêndulo. Fomos de um extremo para o outro extremo. Então, a solução, e respondendo à pergunta sobre esperança, há esperança? Sim, a solução e a esperança nós trazemos esse pêndulo mais para o meio e temos uma posição de equilíbrio. Então, nós temos que dar, sim, oportunidades para os jovens, para as crianças. Elas têm, sim, alguns direitos, mas têm também deveres. E os jovens também precisam enxergar os adultos com respeito, com humildade, honrar a experiência e a sabedoria dos mais velhos. Então, se houver essa atitude dos dois lados, da juventude e dos mais velhos, então sim, é possível nós termos uma relação de respeito e uma relação onde tanto os jovens vão aprender e usufruir da sabedoria, da experiência dos mais velhos, como os mais velhos também vão usufruir da juventude, da criatividade, da energia dos mais novos. Então, colocando essas duas coisas juntas, eu acho que é esse equilíbrio que nós precisamos buscar dentro da família, dentro da igreja e dentro da nossa sociedade. Não tem muito segredo, né? Se nós seguíssemos os princípios do respeito, da humildade, do respeito aos mais velhos, da compreensão de cada fase da nossa vida. Mas, infelizmente, nós somos todos pecadores, né? E falhamos em algum processo. Temos uma pergunta aqui que poderia demandar um estudo, né? Mas nós vamos ter que responder em 2 minutos. E aí vocês escolhem quem quer responder, eu posso terminar também. O jovem em suas novas ideias, às vezes querem mudar tudo e abandonam o tradicional. Eu já fui muito por um lado de, não, tem que ser novo, a gente tem que inovar geral. Eu acho que tem coisas que são boas no passado e a gente olhar o quanto aquilo foi precioso para o que nós temos hoje, principalmente dentro da igreja. Eu comecei a ter contato, eu vou falar uma coisa bem rápida, eu não estou divinizando o cantor cristão, tá? Não acho que as melhores músicas estão lá. Mas é legal quando você olha para o cantor cristão e você vê a dedicação daqueles que escreveram a palavra de Deus. Então você tem muito a aprender e trazer hoje para os louvores. E às vezes nós, jovens, queremos uma coisa que seja mais batida, mais dançante, mas com pouco conteúdo. Eu acho isso meio problemático, até mesmo porque a gente canta as verdades bíblicas. Então, cantar é uma forma de didática. Então, estou dando um exemplo simples do que eu acho bom a gente olhar para o passado e resgatar coisas boas. Eu acho que ir para essa inovação geral, sem cuidado, sem diligência, sem reflexão, eu acho muito perigoso, porque a gente pode abandonar coisas essenciais nesse caminho. Lembro de Juízes. O livro de Juízes mostra pessoas que interromperam uma geração de pessoas que eram servos de Deus e depois não passaram o bastão, tivemos idólatras. A gente tem que tomar cuidado para que a juventude tenha um potencial e uma força muito boa, isso é bom, né? Nas mãos do Senhor é melhor ainda, mas se isso não for bem direcionado, né, até pelo resgate de coisas boas do passado, a gente vai criar semideuses dentro da igreja.
que vão colocar pastores, diáconos e líderes no bolso, porque nada serve do que eles dizem e eles vão se fazer deuses em si mesmos. Então eu acho o passado é uma ponte necessária que a gente precisa olhar, refletir, buscar um equilíbrio para como a gente possa fazer disso de uma melhor forma. É isso. Irmãos, nós temos duas coisas que nós vamos fazer agora. Se nós pensarmos, por exemplo, no que o pastor Marcelo falou, os diáconos presentes poderiam dizer o seguinte: no passado eles ficavam ali na porta e se o pessoal ficasse fazendo bagunça, eles eram responsáveis por manter a ordem, né? Hoje, se o diácono falar assim: olha, irmãos, vamos entrar, a pessoa olha para o diácono e fala assim: mas você tem 60 anos, eu tenho 20, 25, quem é você? Não diz, mas pensa, e o olhar revela. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, e não podemos também divinizar aquilo que é mais velho, né? A gente tem que usar com critério as coisas boas do que tinha no passado e as coisas boas que tem na juventude. Então a gente não pode generalizar, nem tudo que vem do passado é bom e nem tudo que está no presente é ruim. A gente simplesmente tem que ter discernimento. E não é simplesmente responder olha, quem crê compartilha, né? Compartilha, mas compartilha. Esses dias a Carol compartilhou uma coisa, eu olhei para ela e falei: filha, esse negócio é esotérico, né? Ai, papai, eu apago. Filha, então, às vezes a gente não percebe, mas a gente age como uma criança de 11 anos, né? A gente simplesmente faz e depois para pensar. Que Deus nos dê muita sabedoria. Eu quero orar pelos nossos jovens. Eu quero orar por todos que estão aqui. E nós vamos estender, já que a adolescência aumentou, a juventude também. Então todos até 35 anos, fiquem em pé. Aê! Gente, o Mateus escapou por pouco. Vamos orar mesmo, vamos falar